Bom, vamos lá, já tava indo deitar. Agora são 1h30. A Flamengo TV aqui acabou de postar a coletiva do Felipe depois do jogo de hoje, de agora há pouco. E eu vi o pessoal já reclamando no Twitter de algumas coisas que ele falou. Mas vamos ver que isso é verdade. Vamos ver o que ele vai falar. Aqui, Felipe, Letícia, do GE. Queria falar um pouco da questão dos erros individuais, assim, que talvez possam causar danos irreparáveis na disputa de títulos. O Plata foi expulso contra o Racing, complicou um pouco a partida, ele é expulso novamente hoje. O Flamengo tinha conseguido fazer 2-1 e aí acaba complicando de novo. Como é que é para você equilibrar esse fator para que talvez um título não escape da mão do Flamengo por conta de uma fração de segundos? E se já foi discutido de alguma maneira, alguma punição, alguma multa, porque teve um caso recente também do Alan Cian, que teve uma conversa, uma multa. Quero saber como é que está essa situação do Plata, Felipe. Bom, primeiro campeonato... Oi? Tá ouvindo? Alô, alô, alô? Dá pra ver? Bom, primeiro dizer que um campeonato de pontos corridos, nos momentos mais importantes, de mais pressão, claro que se cometem mais erros, porém nossos erros estão sendo letais e nos estão custando pontos importantes que cada ponto que a gente perde fica mais difícil e mais longe, né, de poder conquistar nosso grande objetivo, que é ser campeão. Então, com certeza hoje erros que ficaram mais difíceis, né, de poder reverter, começar o jogo perdendo de 1-0. Com 2 minutos sempre fica mais difícil, mas o time teve paciência, trabalhou bem a bola, encontrou bem os espaços, diante dessa marcação individual do São Paulo, conseguiu as movimentações necessárias para poder fazer a chance de gol. Conseguimos virar o jogo e depois, com certeza, depois da expulsão tudo ficou mais difícil, mas temos que continuar acreditando. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho. Aqui ele falou basicamente o óbvio, né? Quando chega o momento de pressão, quem errar menos vai ser campeão. O único problema é que a gente tá errando muito mais do que os caras. Basicamente, os caras não erram, na verdade. O Palmeiras, no jogo, ele tá perdendo de 2-0 contra o próprio São Paulo. Em vez de um cabaço ser expulso, em vez de alguém cabaçar e ser expulso, eles foram lá e viraram pra 3-2. Um jogo que tava basicamente perdido. Então, basicamente, o que ele falou é a verdade, mas não deixa de ser óbvio. Litoral News. Queria falar mais um pouco sobre essa questão dos erros. O Flamengo hoje teve algumas falhas defensivas, saída de bola, troca de passes. Você vê isso... Isso é verdade. O Alexandre errou muita bola, inclusive na primeira jogada basicamente, no primeiro ataque do São Paulo, ele errou tudo. Tentou dar um bicão, que o Arrascaeta tocou pra ele, aí um deixa me deixa e ninguém foi. O Pulgar também ali acabou fazendo uma merda. Mas isso é verdade. O que o repórter perguntou, agora eu quero ver o que ele vai responder. Como mais um mérito da pressão do São Paulo ou um demérito do Flamengo, talvez por ter entrado não da maneira que a partida pedia, uma desatenção ou nervosismo pela decisão do Campeonato Brasileiro. Como você vê esses erros que o Flamengo teve no jogo de hoje? Como eu falei, foram erros, muitos erros técnicos, um erro acabou em gol. Alguns outros erros assim pontuais, né, que não costumamos fazer. Também, mérito também da pressão, que confundia um pouco talvez os jogadores, mas talvez o fator de jogar fora de casa, não é fácil, né? Sempre nessa sequência de jogos acertar sempre. Nesses momentos cometemos mais erros, como eu falei, mas mesmo assim o time sempre controlou, sempre teve a iniciativa, conseguimos virar o jogo e esses erros depois foram diminuindo com o passar do tempo para poder fazer o suficiente, que era virar o jogo e depois o jogo estava totalmente controlado. Felipe, aqui na sua esquerda, aqui ó. Sim. Concordo em partes. O jogo realmente estava controlado, mas não acho que foi esse mamão todo, não. O São Paulo também levou um pouco de perigo. Tudo bem. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro e coluna do Fla. Felipe, ainda falando sobre a questão das expulsões, nos últimos 50 dias o seu time teve 6 expulsões, contando, né, todos os jogos que houve. Eu queria tentar entender um pouco de como você enxerga isso. O que pode ser feito para tentar mudar essas expulsões? Claro,
tem o mérito de discutir, acho que foram justas, acho que foram injustas, mas pelo menos a de hoje, no meu ponto de vista, foi uma expulsão justa e, como você falou, acabou prejudicando a equipe. Então, como que você enxerga a questão dessas expulsões em um número tão alto assim na sua equipe? E se puder também, repetindo até um pouco a primeira pergunta, você não falou sobre a possibilidade de uma punição à plata, como houve com o Alacian. Obrigado. Bom, sobre as punições sempre depende da diretoria do clube, né? Claro que eu participo. O que acontece? Uma expulsão como a do Plata de hoje, que foi sem querer, ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Eu jamais vou vir aqui, vou botar o dedo e culpar um jogador por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como o maior responsável dessa equipe, esse empate... Aqui ele tá de sacanagem. Aqui ele já começou a ficar de sacanagem. Aí já tá me pagando de bom samaritano. Quando o Pedro tava treinando mal, chegava na coletiva e comia o cu dele. E aí ele respondeu em campo. Aí agora ele só pode estar de brincadeira. Todo respeito, Felipe. Não é possível. Como assim? Não vai julgar o cara? Lógico que foi sem querer, porra. Lógico que foi sem querer. O cara pô, não é um assassino, não é um imbecil de querer ser expulso de propósito. Às vezes tem pessoas que são, mas nesse caso não foi. E, cara, não entendi essa passada de mão na cabeça. Sério mesmo, não entendi. Não entendi. Deixa eu até voltar aqui. Estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Eu, como por cometer um erro desses. Ao contrário, estou aqui para colocar a culpa em mim mesmo. Erro desses. Deixa eu voltar mais um pouco aqui. Eu jamais. Ele quis ir na bola e acabou pegando a perna do jogador. Um jogador que estava dando absolutamente tudo para a equipe durante o jogo, estava correndo. Absolutamente tudo. Domínio errado, passe de primeira errado, errando todas as jogadas, não chegando nos cruzamentos que tinham que chegar. Da diretoria do clube, né? E isso aqui, o Alacian foi punido por ter feito muito menos. Que a pergunta aqui que esse jornalista faz, que eu até esqueci o nome dele. Sim, na sua equipe. E se puder também, repetindo até um pouco a primeira pergunta, você não falou sobre a possibilidade de uma punição à plata, como houve com o Alacian. Obrigado. Calma que é um pouco tão antes. alto assim na sua equipe. E se puder também... Ele falou que nos últimos 50 dias o Flamengo teve 6 expulsões. E, coincidentemente ou não, das 6, 3 foram plata. Então, é totalmente pertinente essa pergunta. E, realmente, eu não entendi por que ele fez pra tá passando esse pano. Não entendi. Já tá se contradizendo novamente, porque quando era uma questão interna, ele teve a vontade de expor. Mas, enfim, vamos ver. Que nos prejudicam muito. Como eu falei, nesses momentos importantes não podemos cometer erros, estamos cometendo. E agora é continuar trabalhando, continuar no caminho, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Cada vez está mais difícil? Sim, cada vez está mais difícil, mas nós temos que vender caro e lutar até o último segundo, até o último momento que... Só pra cortar rápido, vai vender caro, tô vendo. Perde pra Fortaleza, perde pra Bahia, empata com o São Paulo agora. Teve outra derrota muito escrota que eu não lembro qual foi agora há pouco, mas perde pra Santos no jogo da ida, que todo mundo com medo de bater no Neymar. Enfim. Que for possível para tentar vencer, ou pelo menos chegar aí disputando até a última rodada. Felipe, boa noite. Mauro Santana, canal Mauro Santana. Não deveria acontecer expulsões, mas elas acontecem. E, em acontecendo, você, em diversas oportunidades, procurou, de alguma forma, compensar isso, mexendo na equipe. Em algumas vezes foi bem sucedido. Hoje, o time acabou sofrendo o gol do empate, que ficou com um sabor amargo de derrota. Queria que você explicasse detalhadamente o que você tentou nessa mexida, né, e o que deu errado em não conseguir conter o ímpeto do adversário, como o Flamengo já conseguiu em outras oportunidades. Bom, primeiro que o São Paulo é um time que dá muita amplitude ao campo, sempre tem 2 alas, e hoje, no caso, ainda mais o Ferreirinha bem aberto, de um lado, outro lado, ala do outro. Enche bastante
todos os corredores do campo. Então, na minha opinião, para poder tentar parar um pouco esses cruzamentos e essas viradas de jogo, principalmente para o Ferreirinha, a linha de 5 seria suficiente para poder... Suficiente não, seria melhor para poder conseguir dar o balanço necessário para os laterais poderem encurtar e não sofrer com viradas de jogo e eles acabarem entrando dentro da área. Essa foi a opção. Até o gol, São Paulo tinha criado quase nada, se eu não me engano nada, de chances claras, né, a não ser algum cruzamento, algum chute fora da área que acabou passando longe. Mas infelizmente uma bola aí, um bate e rebate, acabou sobrando a bola para o São Paulo. Na verdade não foi um bate-rebate, né? A bola sobrou, virou uma segunda bola, acho que foi o Royal, foi tentar cortar, cruzou para a própria área, o cara foi lá, escorou e foi gol. Isso não é bate-rebate, isso aí foi mais um caso de falta de concentração. No meu caso foi esse, eu tentei povoar melhor essa nossa última linha para poder, de certa forma, suprir essa amplitude que o São Paulo estava dando no campo e poder ajudar os jogadores a balançar melhor. Mas, cara, te falar nisso aqui não tá errado, porque a linha de 5 realmente, ela seria útil, e foi útil, na verdade, também, porque a gente cortou bastante perigo dos caras, se o nosso próprio jogador não tivesse cruzado para dentro da área, porque dependendo deles próprios, eles não levaram tanto perigo assim, até fizeram algumas jogadas, mas se o nosso próprio jogador criar a chance, aí eles só agradecem e é isso. Felipe, aqui atrás, canal Gustavo Henrique dando choque. Eu tenho absoluta certeza que os jogadores vão para o campo avisados de tudo que pode acontecer, porque o estudo do adversário é sempre muito intenso. Você, os assistentes, e ainda assim, volta e meia, em momentos decisivos, os erros acontecem. Como é que você consegue justificar isso aí? Você acha que tem também uma fadiga, um cansaço por estarmos chegando na reta final do ano? Ou às vezes é uma falta de concentração momentânea? Como explica, Felipe? Difícil explicar, né? O jogador sempre, que entra no campo, ele está propenso a cometer erros. É claro que nesses momentos importantes, todos os times, todos os jogadores tendem a errar, né? Vemos o nosso adversário, o principal adversário também erra, tanto Palmeiras como Cruzeiro, todos eles cometem erros. O nosso problema agora nos últimos jogos é que nossos erros estão sendo letais no resultado final. Só para complementar, de fato são erros letais, mas também são muitos erros inclusive, que não se transformaram em gols. Por exemplo, só no jogo de hoje a gente entregou pelo menos umas 3 bolas na zaga e uma delas acabou sendo gol. Mas o Alexandre errou um passe para trás, teve bola do Pulgar errar tudo, errar bote, errar passe, teve bola do Danilo que ele fez errado, que ele tocou errado e escolheu errado. Então, tipo assim, logicamente, quem errar mais vai se ferrar mais, porque a matemática bate, a probabilidade de você tomar um gol a partir de erro aumenta quando você erra mais. Não estamos conseguindo fazer a vitória e suprir esses nossos erros iniciais. Mas eu acredito que a única forma que temos de melhorar é trabalhar, saber que sempre existe o risco quando você entra dentro do campo. Eu, como treinador, quando os jogadores fazem tudo o que eu peço, dão a vida pela equipe, correm, lutam, se entregam do jeito que foi hoje, jamais vou apontar o dedo para nenhum deles. Estou aqui para defendê-los, para dizer que eu acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no meu elenco, na minha equipe. Acredita muito, menos no Juninho e no Vina. Minha. E estou aqui, ao contrário, como eu falei, para assumir todo tipo de culpa pelos erros que eles têm cometido. Felipe, aqui, apesar do resultado... Só para completar uma linha de raciocínio, o Flamengo errou muito na defesa e também errou muito no ataque. A gente perdeu o gol com o Lino, a gente perdeu chance clara com o Carrascal, a gente perdeu chance clara com a Arrascaeta. Então não adianta só errar na zaga e no ataque. Se pelo menos um deles se pelo menos o ataque fosse letal,
a gente não teria perdido o jogo, ou a gente não teria deixado de ganhar hoje, porque o Arrascaeta perdeu uma chance claríssima no passe do Carrascal e o Samuel Lino isolou uma bola na pequena área, num cruzamento, acho que foi do Royal. Então, se faz esses 2 gols, estaria tranquilo. Não ter sido esperado, hoje a gente teve o Samuel Lino fazendo um gol, um jogador que você na última coletiva disse que não vem vindo bem, mas no último jogo ele deu uma assistência e hoje ele consegue fazer um gol que na altura do jogo foi o gol da virada. Quão é importante para você nesse trabalho que você vem fazendo com o Lino de recuperar a confiança do jogador, de contar com o jogador, você mesmo faz questão de dizer que foi um jogador muito caro para o Flamengo, essa assistência que ele deu na última partida e esse gol que ele fez no jogo de hoje. Obrigado. Bom, muito importante que ele volte a se sentir bem, com confiança. Todo mundo sabe a qualidade do jogador, sabe o determinante que ele é quando ele tem a bola. Ele tem gol, é uma coisa que eu peço muito para ele, para que ele entre mais na área, para que ele pise na área, porque ele sabe fazer gol, ele finaliza com as 2 pernas e hoje já eu vi ele muito mais vertical nesse sentido, arriscou muito mais, é uma coisa que eu quero, mas principalmente teve boas associações com a Arrascaeta, com o Plata e também com o Carrascal em determinados momentos da partida. Então, dentro do ruim, né, que foi o resultado, existe o aspecto positivo que é a recuperação desse jogador. Felipe, boa noite. Só te pedir uma gentileza para uma outra reportagem que a gente está fazendo sobre o trabalho dos técnicos e essa tecnologia que vocês usam ali no campo com uns tablets hoje em dia, com muitas telas e tudo. Qual é a importância disso para o trabalho de vocês? Tem sido cada vez mais comum os treinadores estarem com esse aparato tecnológico ali, né? Qual é a importância para você? Como é que vocês usam isso ali? Obrigado. Não, é importante ter sempre o iPad ou a tablet, como você falou, com importâncias e na sua ver o que ativa. Então, desde o tablet, então Tá, isso aqui não interessa. Não quero saber de tablet. Bom, dá-nos os créditos aí à Flamengo TV. São imagens daí. Vou até me inscrever aqui. Já estou inscrito, na verdade. Mas essa foi a entrevista do Felipe. Depois vamos ver aí, né? Como é que vai terminar esse campeonato.